Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Coisas do Acaso. Este vai ser um quadro com os meus primos, que é chamado Por Falar Nisto, não é? Não é assim? Por falar nisso. Comigo tenho o meu primo Tiago. Boa noite, malta. E tenho também o meu primo Sanu. Boas, pessoal. Pronto, então vou começar com uma pergunta que eu sei que vocês gostam do tema da evolução. E então a pergunta que eu vos quero fazer é: nós, há quem acredite que nós hoje em dia somos Homo sapiens sapiens pela seleção natural, e até aí é óbvio, mas vocês acreditam que nós saltamos do macaco para o humano por um processo de seleção natural? Sim, ou acreditam que exista algo por trás que tenha feito nós darmos esse salto de outra forma? Vou dar um exemplo, por exemplo, mutação genética, aliens, deuses, o que for. Vocês acreditam que esse foi seleção natural? Foi seleção natural? Ou acreditam que houve mão para nós darmos esse salto? Quem começa? Opa, Chega de perto. Assim, eu posso dizer assim, para não dizer assim logo assim de uma vez. Então deixa eu começar. Contra factos quase não há argumentos. Pronto, mas Não, queres começar tu? sem dúvida, tipo, a evolução natural está provada e é verdade. Até, tipo, está provada. Lá está, tipo, o que tu perguntaste, a tua pergunta. A teoria da evolução é Não, uma a teoria. pergunta dele, sim, a teoria da evolução, mas a pergunta dele, tipo, está certa, mano. É, do macaco para o Homo erectus, tipo, a evolução natural. Sim. Agora, para o Homo sapiens e para o sapiens sapiens, poderá ser. Foi aí que deu uma É uma mudança. teoria. Foi aí que deu uma Estás a mudança. perceber? Aí Pedro? vocês vão mais longe, porque Não, eu estava é mais eu, atrás. tipo, sim, mais É mais atrás, atrás. porque eu pensei, eu lá está, eu tenho esta, não é uma dúvida, é também para ser um bocado o advogado do diabo, mas na questão de passarmos do macaco para um ser capaz de se desenvolver ele. Mas é não, uma mas coisa. qual é a primeira habilidade que o homem ganha realmente? É o fogo, Pronto. conseguir dominar o fogo. Precisamente, exatamente. E em que fase estávamos? No Homo erectus. Ok. Foi essa fase. Depois é que passou Para o Homo sapiens Exatamente, e depois porque para o antes sapiens conhecia o Homo sapiens. habilis. Ou seja, Foi quando começámos conhecia as a ter ferramentas. as armas, As exatamente. ferramentas. Percebes? A teoria não é? Sim, a teoria. Em cada pedra e Pronto, caralho. a teoria é essa. Pronto, o Homo habilis começou a ser É a mostrado teoria em da todas as evolução. coisas. A começar a moldar a natureza, não é? E depois o Homo erectus. As pinturas rupestres já é no Homo erectus e o caralho. É no Homo erectus, precisamente é quando começam, estar a ver? E a questão é essa. Foi no Homo erectus que houve a mudança. Agora, pá, assim, não há um... Ou seja, Não, a tal cena, a teoria da evolução, para mim, sim, a teoria de evolução normal. justifica, tipo, até o Homo erectus. Exato. E para mim, Já estás a contradizer a ideia. não, tipo, e para mim, a teoria da evolução, tipo, acaba aí. Daí para a frente é uma teoria. Da seleção natural, acaba aí a seleção Sim, a natural. seleção natural. Exatamente, porque depois Porque a lá partir está, daí... tipo, estávamos nós e estávamos o Homo Neandertal. O Homo Neandertal, estás a ver? Eram duas Lá espécies. está, até aí foi evolução natural. Não. Daí para a frente é como é que nós nos distinguimos do homem Neandertal. Neandertal. Já não acredito na teoria da evolução. A partir daí, para mim, já é uma teoria. Ok, Ou mas estás a eu perceber? estava só a falar mesmo na questão de passarmos de um macaco para um ser diferente. Isso Estás a é perceber? evolução Mas natural. vocês aí Isso é acreditam evolução que natural. Macaco, Para mim, exatamente, para foi mim, nós, estás a ver? Isso para mim. uma espécie como atualmente existe, que é o tipo chimpanzé, por exemplo, que é dos mais Nós inteligentes. viemos de onde? Não se sabe também, Ah, não não se sabe. sabe. Já Não no se sabe. supostamente não existe. Não se estás a sabe ver? porque a diferença do nosso ADN, que eu, olha, uma que fala nesse canal que a gente- Conversas da alma, olha, Acho- recomendamos acho- os três. acho que Vá, os falou- três, não, acho que o Pedro nunca viu. Mas Nunca vi, mas vou ver. Tipo, não, eu só queria dizer- Recomendamos eu só o queria dizer que eles César falaram é num grande assunto. campeão. Isso tudo que eles falaram num assunto. Sim, Não sim. se é bem, se é mal. Eles falaram num assunto que tipo o nosso gene, estás a ver? Há um gene que se chama o gene de Deus, estás a ver? Pronto. Sim, toda a gente Que não conhece. existe no nosso planeta, não existe em mal lado nenhum. E só os seres humanos é que têm? Só os seres humanos, exatamente. Só os seres humanos é que têm. E qual é que é a tua teoria em relação a Não, e isso? não é a minha teoria. Depois a base é quem descobriu o ADN foi um gajo americano qualquer, não faço ideia ou não. Pronto, tipo,
Lá está, aí ver. Lá está, aí ver. Exatamente. É só fazer as contas. Mesmo ele disse, tipo, isto só era possível a bordo de uma nave espacial. Essa é a questão. O gajo que descobriu o ADN, quer dizer, ou que mapeou o ADN. Não é uma pessoa qualquer, não é o que eu quero dizer. Uma pessoa que cai ali de paraquedas e disse isto. Sabes que também há quem diga. Agora, isto são ideias, tipo, lá está. Não se trata de acreditar, deixar de acreditar. Estamos a discutir ideias. Estamos aqui a ver onde é que o podcast nos leva. Mas por acaso, só para dar uma chega do que tu estavas a dizer, eu ouvi isto não sei onde, que há quem diga que os cientistas primeiro tentam desacreditar essas partes mais esotéricas e tentam chegar ao conhecimento. E a partir daí que quanto mais chegam lá, mais se inclinam outra vez para isso. Digamos que é um círculo. Exatamente, então. E é interessante essa situação. Porque são pessoas altamente instruídas, que às vezes têm ideias que nós damos a pessoas que não são instruídas e são ingênuos, ignorantes e que não querem pensar. Não têm esse conhecimento. E é engraçado às vezes ver às vezes as mesmas crenças em lados polarizados, em lados diferentes da sociedade. A religião quase é baseada nisso. É sempre os mesmos conceitos com basicamente nomes diferentes, mas o conceito é sempre o mesmo. Isso. E vocês sabem, por exemplo, personagens diferentes. Por exemplo, com as espécies que nós temos hoje, qual é que vocês acham que é a espécie mais inteligente sem ser o humano? É o macaco? Isto é difícil dizer. Só mesmo não faço ideia, mas isso há de estar mais que estudado e tabulado. Deve ser inteligente mais parecida com a nossa, deve ser mesmo uma variante qualquer dos macacos. Não faço ideia. Mas tipo, o que eu acho que tu querias perguntar é se nós achamos que existe a possibilidade de algum se algum outro animal evoluir como nós e ter pensamento. Exatamente, era mesmo essa a pergunta. Era onde eu queria chegar. Isso vai bater no ponto em que nós estamos a dizer. Para mim isso é impossível. Tanto que nós, com conhecimento, escrito há 2, mas temos conhecimento de há pelo menos 5.000 anos e nunca aconteceu até à data. Como é que nós conseguimos evoluir? E daí, tipo, eu acreditar na mão extraterrestre, porque, eu não sei de vocês, mas eu considero-me extraterrestre, basicamente. Eu acho que somos todos extraterrestres. Sim, basicamente a cena é essa. Porque se houvesse essa possibilidade, acho que já, claro que nós somos um minuto na vida da Terra. Mas imagina dentro do universo. Mas em tantos animais, se isso realmente fosse possível, acho que já tinha acontecido. Outro animal ganhar consciência. Daí eu acreditar. Eu não é que não acho possível. Acho que ia demorar muitos anos, porque a seleção natural demora milhares de anos. E nós evoluímos muito rápido. Pronto, e a cena é essa. Como é que a evolução, a teoria da evolução explica os saltos evolutivos. Exatamente. E não é só... Porque às vezes são saltos quânticos demais, tipo, porque é muito rápido. Como é que as espécies estão assim, há várias espécies que estão assim, estagnadas, por assim dizer, há milhões de anos que não sofrem uma evolução. E nós já há cerca de 200, 100 mil anos, foi uma evolução, lá está. Essa sim foi a pico, mais até que no século XIX e XX. Essa sim. Enquanto sociedade. Enquanto raça, porque aí trata-se de raça, de sociedade. Lá está, e bem global, digamos assim. Porque, tipo, não é? Supostamente, se voltarmos atrás, não é? O Homo sapiens é de onde? É da África. E houve várias migrações para cima. Só que supostamente essa raça diferente do Neandertal, que era o que havia na Europa. Era outra raça. Ou seja, naquele tempo havia várias raças inteligentes como nós. Não, mas a questão era, eles eram inteligentes até que ponto? Eles eram inteligentes, tipo, ao ponto de rivalizar com Homo erectus. Não, no sentido de qualquer coisa. A seleção natural que existe no planeta era essa. Havia raças tipo, que disputavam o poder, por assim, não era o poder, porque não se trata de poder, mas a sua sobrevivência. E escapavam mais inteligente, que foi o que aconteceu que era connosco. Percebes? E isso manteve-se tudo normal, a teoria tudo certa para mim, até o Homo erectus. Percebes? Que já tinha eliminado, por assim dizer, o Neandertal, porque foi quando nós subimos, portanto, da África para cima, para o Médio Oriente, e depois para a Ásia e para a Europa. E quem é que estava na Europa? Os Neandertais. E deu-se o confronto. Onde eles até acabaram cá em Portugal, porque era o cu da Europa. E lá está uma coisa
O Estreito de Gibraltar é o último Gibraltar e cá em Portugal. Estás a ver? Há vários sítios cá em Portugal também. Não, mas tipo, porque na altura o mar Mediterrâneo, tipo em Gibraltar, era uma zona fértil. Sim, havia, mas há muitos nessa zona, que é os pontos que lá está, os pontos extremos da Península Ibérica da Europa. Pronto, os pontos mais. Os pontos extremos. E nós tivemos os Neandertais até há cerca de 5.000 anos, estás a perceber? E foi a partir daí que nós nos fixámos enquanto raça. Pronto. E continuamos a evoluir. Lá está. E Foi há 5.000 anos só. Não foi há 5.000 anos, está a fazer mal. Imagina, há 40.000 anos. Há 40.000 anos, exatamente, há 40.000 anos. Porque foi quando houve acho que até foi o Vesúvio na Itália que explodiu, que foi isso também que deu cabo deles. Foi um vulcão. Foi um vulcão. Estás a ver que deu cabo deles. Que já era uma raça reduzida devido ao confronto connosco. Nós éramos mais. Que tinham outras diferenças. Tinham uma capacidade de ver tipo a profundidade muito melhor que nós, eram mais baixos, eram mais agressivos. E tinha o crânio como o meu. Isto é o crânio de Neandertal. Hoje, se tivesse evoluído, todos nós temos 2% do ADN do Neandertal. Porque nós acasávamos com eles. Tu vês os vikings, o que é que tu vês? Eles vão lá saltar aquela merda, violam as gajas e o caralho. Achas que na altura não era igual? A gente ia lá matá-los, violávamos as gajas e vice-versa e o caralho. E ao ponto onde eu queria chegar. Depois, lá está, deu-se esse confronto entre nós e o Neandertal e o Neandertal em si desapareceu. Pronto. E nós continuamos a nossa evolução normal. Não é? Pouca, assim, devagar. Depois, lá está, cerca... Não, exatamente. E depois, isso foi quando já se começa a chegar, não é? Há 40.000 anos, depois nós continuamos a evoluir, exatamente, continuamos, e quando deu os primeiros povos. Lá está, é isso, e é que já foi há 5.000 anos, que eram os Sumérios. Ok. Que é o povo... O que mais escrita, dos mais antigas. Mas imagina, o que eu quero perguntar é, imaginemos numa hipótese em que realmente tenha havido mão alienígena nesta situação. Vocês estão a falar que houve um salto entre qual? O Homo erectus. Entre o Homo erectus e o Homo sapiens. Mas a questão é, imagina, se nós evoluímos de forma natural até o Homo erectus, exatamente, será que não existe a possibilidade por seleção natural de irmos longe? Porque a minha questão é, se houve mão, se calhar foi a diferença mesmo entre o macaco e a primeira espécie hominídea, estás a perceber? Porque aí é que acho que é preciso aquele salto, porque a partir daí nós vamos nos adaptando e cada vez crescendo mais. Mas só houve saltos a partir daí, até o Homo erectus nunca houve um salto evolutivo. Havia com outras espécies. Mas você, por exemplo, no Australopiteco, vocês não consideram inteligente? Eles eram inteligentes. Mas muito mais inteligente do que o resto das raças. O que tu não estás a entender é a questão é que o nível de inteligência que o Homo erectus tinha, ou como o Australopiteco tinha, havia outras espécies tão inteligentes quanto. Percebes? Havia mais espécies como nós. Mas só hominídeos ou mesmo espécies hominídeos, hominídeos como nós. Hominídeos como nós. Até havia seres como nós. Pequenitos, não era? Pequenitos e o caralho. Existiu mesmo, está provado cientificamente. Existiu mesmo. Haviam várias raças tipo inteligentes como nós. E foram evoluindo ao mesmo tempo que nós. Percebes? Nós chegamos a um certo ponto, não é que fôssemos evoluídos. Nós, lá está, temos a capacidade de nos adaptarmos e a capacidade de migração. E eu acho também que o que aconteceu foi que nós vivemos em comunidade porque nós éramos mais fracos. Isso foi por relação para a dominância natural das raças cá, percebes? Depois o salto a sério aconteceu depois, porque nós aí continuamos a ser homem da pedra. Como é que nós saímos da idade da pedra? Porque aí é a questão. A questão é mesmo essa. Como é que nós saímos da idade da pedra? Percebes? Não foi só a matar, porque foi só arranjar ferramentas. Entendes? Tinha que haver algo mais. O que é que aconteceu? Qual foi a principal, para mim, foi a cena do fogo. Foi a mudança, porque isso é para dominar o fogo, não é fácil, claro. Para nós hoje é fácil. A cena é que nós hoje em dia não conseguimos dominar o fogo como eles dominavam anteriormente e temos acesso ao conhecimento todo. Por exemplo, exatamente, qual é o gatilho no cérebro que tem que existir para tu conseguires criar o fogo? Porque o único fogo que conhecias era dos incêndios. Era os incêndios e dos vulcões. O máximo que tu conseguias era ir lá buscar o fogo e o benefício próprio. Era a única coisa. Agora, tu criares o fogo a partir do nada, é o salto quântico que a gente está a falar. Isso sim é um salto quântico. E o que é que deu? O que é que possibilitou? Cozinhar. Pois, exatamente. E isso evolui o cérebro.
Porque em termos nutricionais é uma diferença. Mas não é bem assim. salto. Mas nem é bem assim. Tipo, foi tudo junto. Mas, tipo, eu vi uma cena, já nem sei quem é que disse, mano, que é o cozinhar, tipo, o tu ingerires os alimentos cozinhados. Exatamente, é isso. Não, tipo, claro, também tem mais proteínas e não sei o quê, tipo, mas também não foi só isso. Tipo, diminuiu-nos o maxilar e aumentou-nos a capacidade para ter o cérebro. aumentou-nos o cérebro. Tipo, a nossa caixa do cerebral, craniana, aumentou. Precisamente. Face à diminuição do nosso queixo. Exatamente. Tipo, nós ganhámos espaço também para o cérebro crescer. Exatamente. Com a diminuição, não tínhamos que mastigar a comida tão forte, criámos... Os dentes ficaram mais pequenos. E tu vês, foda-se, tipo, os nossos dentes são mais pequenos que os dentes de um macaco. Não é óbvio como é que nós, com este corpo, podíamos estar na selva. Não podíamos. Hoje em dia estamos fodidos. Claro que não. É por isso que lá está, tipo, e isso é uma mudança que, tipo, não pode ser, tipo, e não foi, não foi assim, como é óbvio. Claro, mas não. devia ter sido muito mais lenta daquilo que foi. E isso é que é estranho. Okay. Segundo então, a evolução e as incógnitas estão aí. Exatamente. Estão nessa fase, não no início, mas nessa fase. E nem é só isso. E nem é só isso. Quer dizer, é isso, é que tipo, a velocidade a que as coisas acontecem, isso é que é intrigante. Porque isso é que deveria demorar muito mais tempo daquilo que demorou, entendes? Ok. E agora fazendo um bocado uma ponte para o futuro. Desculpa. Fazendo agora uma ponte para o futuro, vindo por uma perspectiva darwinista, claro, de seleção natural, para vocês, como é que o ser humano vai dar? Ou seja, como é que nós vamos evoluir em termos intelectuais, em termos físicos? Achas que nós vamos mudar em termos físicos? Por exemplo, vamos ficar cada vez mais pequenos, cada vez mais fracos? Lá está, vamos criar espaço. Isso é seleção natural. Para mim, lá está, é o mesmo procedimento. É criar espaço para o cérebro crescer. Ou seja, porque é o que nós vamos evoluir, é o cérebro, não. Agora, como é que é o que te pode salvar, mano. Agora, como é que vai acontecer? E, por exemplo, vocês não sei se têm opinião sobre a interação de nós com a tecnologia. Por exemplo, no futuro, vocês têm alguma ideia de por exemplo, se as máquinas nos vão foder, se nós nos vamos fundir com as máquinas? Não tenho interesse sobre isso, sinceramente, nunca me debrucei, porque lá está, tipo, um gajo pensa mais sobre o passado que sobre o futuro. Lá está, por exemplo, Nunca me debrucei sobre isso, mas estás a falar tipo num Matrix, tipo num cenário eu gosto de pensar no futuro, mano. Por exemplo, vocês isso nós vemos às vezes como é que a mente das pessoas funciona. Naquela pergunta que eu fiz no primeiro podcast, no podcast 0, que não sei se vai ser isso não, em que eu perguntei ao Tiago se tivesse a oportunidade, se ia ao passado, se ia ao futuro. E eu já perguntei ao Seno e ele disse também ia ao passado. E o Tiago disse que ia ao passado. Eu ia ao futuro. Pela simples razão que a mim fascina-me perceber para onde é que o mundo vai. E depois por outra razão... Olha, a mim ao contrário, eu tenho medo para onde é que vai. Nem canção, é assim, depende. Foda-se também se eu tivesse o bilhete, então vou para 3.200 e chegasse lá e tivesse um buraco, já não houvesse lá nada, também foda-se queimei o bilhete para nada. Mas mesmo que tivesse, nem te conseguires adaptar aqui. E achas que te conseguias adaptar ao... Também não, é verdade. Mas a cena é que se calhar estavas mais familiarizado. Exatamente. Vai para o sítio onde é mais. Claro, tu não conseguias passar um dia inteiro a fazer as merdas que eu fazia. Mas sabias o que estavas a fazer. Mas nunca viste aquele filme que é acho que é o Martin Lawrence, que vai para exatamente, depois é o rei lá daquela merda toda. Isso é o filme. Não, mas isso é só estúpido. Não, mas estava no logo. E deve ser uma preta. Isso é um filme. Não, mas imagina, eu vou explicar aqui uma teoria altíssima da América, conspiração. só para comentar, naquele tempo a América estava dominada por índios, não era por reinos. Pronto. Ele foi para a Europa, assim de repente, para a Europa. Ele fez uma viagem temporal e espacial. Pronto. Mas imagina a minha teoria, é que se eu for ao futuro, vocês têm bastante interesse por o passado e gostavam, lá está, de ver o passado, como é que era a dinâmica das coisas, o cheiro a merda dos cavalos e o caralho. Mas agora imagina isto. Imagina a suposição de que efetivamente nós somos um experimento alien e eles chegaram cá, deitaram-nos o ADN. Como nós vamos fazer outra espécie? Sim, mas agora diz-me uma coisa. Se tu fores fazer isso a outra espécie, não tens forma de registar isso? Se calhar os aliens conseguiram implementar algo que estão a registar
imagina, tu com a tecnologia que tu tens e que podes ter, ou seja, onde é que eu quero chegar? Se calhar se eu for ao futuro, nós já temos acesso a isso e conseguimos ter acesso ao passado da Terra. Estás a perceber? Isso é Comida dela. Isso é alternativo, não é? Mas pode ser, nunca sabe o futuro. E assim, olha, ganhávamos. Porque vocês foram ao passado, eu fui ao futuro e fui ao passado. Estás a ver? Lá está, isso é ganância. E depois se chegasse lá É e ganância. tivesse lá realmente um buraco. Lá Como é está. que era? Ficava Lá lá o está. buraco. Opa, quem Mas meio bilhete. é ganancioso, é o gajo Sou. do futuro. Tá a ver? Os gajos gananciosos são gajos de futuro. É verdade, meu. Esteja hipótese. Eu sou um bocado ganancioso. Lá está. Mas não só para Aqui é que se vê, ó Pedro, aqui é que se vê. É verdade, mas eu não tenho problemas com isso. Sou saudável, lá está, sou saudável. Se fosse só essa merda, Pedro, foi só para isso. Exatamente. Sabes que às vezes nós também temos que ser egoístas porque o nosso egoísmo vai nos crescer pessoalmente. Mas é o E se calhar esse Ser só- crescimento vai trazer benefício às pessoas que estão à tua volta. Mas lá está, tipo, é tudo que é vez. Claro. O Lá que te está, é o fode é o equilíbrio. narcisismo. É o equilíbrio É. das cenas. É, O gajo opa, ser comedido, isso- meu. É ter, Não, mas ser tipo, comedido. é ser assim, mas não ser narcisista. Porque esquece, meu, narcisista não vale a pena, meu, esquece. É fedido. Mas por acaso ir ao futuro também, mas também curtia, claro que também curtia. Agora, se me dessem a escolher, Mas, a questão é essa. mas curtias ir ao futuro. Só para ver Tipo, como é que é. mas Depois não uma tem, ligação. não era. Sim, Não era tipo, "Ei, vai Olha, agora para 3.000 e tal." É. Não te diz de puto, Não, tipo, Yeah. é mesmo Mas era olha, uma olha, realidade, tenho- era um choque, mano. Tenho outra pergunta. Acho eu. Tenho outra pergunta. Imaginem, Vai vocês vocês já acreditam. para aqui agora. Sim, mas vocês acreditam que vocês acreditam que nós em termos anatómicos, em termos de processamento do cérebro, estamos mais evoluídos hoje do que, por exemplo, um homem do século que andava de cavalo, não sei. Achas que sim? Eu penso que sim. Pronto, Mas a minha mal pergunta seria é, se não fosse, pronto, ó, a minha pergunta é, imagina um homem dos dias de hoje que nunca viu um carro na vida, por exemplo, aos 25 anos e vai para a cidade e tem de aprender a conduzir um carro, e um gajo que seja teleportado do século XVI e vem ter que aprender a conduzir um carro. Vocês acham que os dois tinham a mesma capacidade de aprendizagem? Achas? Claro que não. Então aí estás a Claro que dizer não, que mano. o cérebro está a evoluir, ou seja, nós hoje em Exatamente. dia somos mais inteligentes mesmo anatomicamente Opa, do que antigamente. Mas por vários motivos. Também não é só por estar mais inteligente. É, apesar de tu nunca teres visto um carro, já te deste com essa realidade. Numa só Mas o que eu estou a dizer é mesmo Sim, assim, mas não, eu não estou a estou falar em mesmo branco. um Não, o que eu estou a dizer é tipo clima um clima em mesmo branco. laboratorial, tipo, Yeah. não Estás existe. sempre trancado. Não, não, imagina. Sim, basicamente é quase tipo, isso que ele está a dizer. Estás a perceber, só mesmo Sim. uma O questão. que eu, opa, para mim a minha ideia nesse sentido é tipo, o cérebro, uma pessoa do século XII ou século... Epá, ia reagir tão mal como nós se fôssemos nós daqui para 3 ou 4 séculos à frente. Exatamente, exatamente. Se calhar nós íamos reagir pior porque o conhecimento está a progredir de forma exponencial. Isso também é verdade, também é verdade. Tipo, o choque já não ia ser tão grande. Mas a vá. questão é, tipo, eu acho que a capacidade do cérebro até era capaz de ser a mesma. A dificuldade que ele ia sentir ia ser a mesma que a minha. Portanto, opá, Pois, estás a perceber? É aí que eu quero chegar. Eu Sim. não sei se nós, tipo, em termos mesmo anatómicos, se, Agora, se estamos realmente diferentes. Eu tenho curiosidade. isso realmente Porque se calhar ainda não. foi pouco tempo. Porque Foi, foi pouco eu- tempo. isso não, realmente- isso se em calhar termos não. de homem, não. agora a questão Foi é, pouco tipo, tempo. tu hoje em dia tens capacidade de perceber outras coisas. Mas se for um gajo, tipo, lá está. Tipo, se for um gajo de há não sei quantos mil anos atrás, se calhar já ia ser diferente. Yeah. estás a perceber? Mas olha, outra teoria que no outro dia ouvi um bacana falar e nunca tinha pensado sobre isso. Imagina, estava a falar da longevidade dos cotas, e assim, por causa também da agricultura era diferente, tinha menos pesticidas, Claro. comiam muito uma alimentação. Para começar, uma das coisas que está cientificamente comprovada que aumenta a longevidade é a restrição de calorias, e eles faziam isso sem querer porque não tinham comida para comer. Foi o Michel, e ele falou-me uma merda que é que muitos deles não sabem ler nem escrever. Ele diz que só tu ativares essa parte do teu cérebro vai fazer com que tu envelheças mais depressa. E ele deu um exemplo que imagina, está, nós lá está. vamos na estrada e vamos constantemente a ler placas, a receber informação e assim. E Temos a essas desgastar. pessoas, tipo, eu nunca tinha pensado isso, tipo, É vão na verdade, estrada é bom ponto de e, vista. e nunca tipo, estão a ler as merdas nem nada. Por um lado, tipo, Lá está, estão mas, a... tipo, mas isso é tudo verdade. É, Isso é sabias tudo que há verdade, países mas, que quer é dizer, proibido ensinar crianças a ler antes dos 6 anos? Mas isso aqui também é só aprender a ler aos 6. Não, mas tu podes Ah, ensinar a pessoa, sim, mas há sim. sítios, e eu nunca tinha pensado sobre isso, porque para mim, eu
à partida, por o condicionamento, eu acreditava, e acredito, não sei, logo se vê, que as crianças estão a ficar cada vez mais inteligentes por causa dos estímulos das tecnologias. Imagina, o cérebro, imagina a diferença cognitiva de uma criança em que aprende a mexer intuitivamente num tablet. Imagina a combinação de associações e de tudo o que eles fazem ali. Mas por outro lado, eu gostava de perguntar isto a alguém que percebesse dessa área, porque por outro lado, também se calhar vão entrar naquela cena do stimuli overload que eu te falei anteriormente. Por isso eu não sei até que ponto é que é bom ou mau. Porque nós o que estamos a ver, e principalmente quem trabalha em psicologia clínica e assim, eu não sei se isto é verdade, mas acredito que cada vez mais está-se a ver patologia na cabeça das pessoas, está a aumentar, os problemas psicológicos estão a aumentar. E uma das razões, lá está, é a tecnologia. Pronto, mas eu nesse ponto até quase consigo concordar no sentido de que a tecnologia não é só benefício, tem muitos malefícios. Claro. Agora, lá está, para mim faz parte do equilíbrio, lá está, as pessoas é que também é um exagero, porque a tecnologia é boa, agora quando bem usada... É uma ferramenta, e uma ferramenta nem é boa nem é má, depende de quem a usa. É que as pessoas estão de tal maneira... Nós estamos de tal maneira agarrados aos ecrãs, sabes? Que isso faz-nos diminuir outras áreas do cérebro, não é só aumentar. E não só, é mesmo um vício. Eu ultimamente tenho mandado a perceber que sou completamente viciado no Instagram e eu não faço qualquer tipo de postagens, de publicações. E olha como é que eu dou conta. Imagina, eu se estiver num sítio que tenha de esperar, eu não consigo estar 45 segundos sem pegar no meu telemóvel e ligar o Instagram e estar a ver qualquer merda. Estás a perceber? E isso é um condicionamento. Isso é um vício. Mas o engraçado é que eu dou conta disto e a maior parte das pessoas são exatamente como eu e nem sequer se dão conta disso. Estás a perceber? E eu ultimamente eu tenho andado a pensar em eliminar as minhas redes sociais, não porque lá está, porque eu agora também gostava, não é? Uma pessoa tem que trabalhar com as redes sociais, mas ao menos tipo, não perder tempo. Mas é uma ferramenta de trabalho. Claro, e não estás a perceber? Porque depois aquilo que se tornou. Não, mas passou-se. É um limite ténue do lazer para ser escravo. Exato, e foi por aí. E as pessoas depois não têm noção. As redes sociais foi um bocado por aí, passou os limites. Passou do lazer para a escravidão. E as pessoas depois são escravas disso. Mas pronto. Lá está. Isso para mim é um dos maus da tecnologia. Mas é como mal, é que depois tipo, a sociedade incentiva isto. Tipo, eu também gosto dos iPhones e não sei o quê, mas tipo, acho que é uma loucura, por exemplo, um cara de uma apresentação de um telemóvel ter milhões de gajos a ver no mundo inteiro e depois, por exemplo, tu queres ver a NASA a lançar um foguetão para a América e é um 31 de um caralho. Por exemplo. Para ver o caralho do lançamento em direto na net. Não viste? Acho que foi mas tipo, acho que não deu para ver. Estás a perceber? Eu também queria ver. É isso que eu fico triste. Eu gostava de ver o lançamento do iPhone e gostava de ver o lançamento da NASA, por exemplo. Mano. Eu não estou a dizer para não verem a cena do iPhone, mano. Tipo, o que eu acho é isso, luta-se por umas merdas que às vezes nem têm tanto interesse, ao fim e ao cabo, e por as outras que têm interesse. Que se lixe. Isso não vai dar visualizações, mas isso reflete. Estás a ver. Mas acho que o lançamento até ia dar, por exemplo. Se fosse metessem aquilo em direto, as pessoas não iam ver. O que é que não quer ver aqui? Eu, por exemplo, eu estive a ver um lançamento de um foguetão do Elon Musk, tipo em direto, até lá tinha os cronómetros e o caralho, mas depois chegou um tempo que eu também caguei. Também estava lá o foguetão a ir para cima e pronto, olha, é fixe. Mas olha, eu curto de ver, mas depois deve ir lá nos deles que atingem e depois já aterrou com ele. Cai mais no bar. Foi o primeiro gajo que conseguiu fazer essa cena. Esquece o Elon Musk. É por isso que agora fixe, meu, tipo as câmaras da coisa que está em órbita, da estação espacial. É fixe, mas tipo, vai acabar. Mas era uma cena mesmo fixe, tipo, qualquer gajo hoje em dia tem um cara de um telemóvel. Isso é um bom sinal. Tu consegues ver. A ISS era a cena, era o maior tipo espaço científico do mundo, do planeta. Sim. Está lá. E era uma cena do caraças, no sentido que era aquilo era dividido por todos, que não era ninguém. Pois, era das poucas coisas que era em benefício comum que nós ainda tínhamos na sociedade. E vai acabar isso. Pois.
Porque o que é que aconteceu? Não sei, não o que é que aconteceu, eu também não me recebo muito sobre isto, mas uma das cenas é que houve um determinado dos pontos que os americanos não tinham naves espaciais para ir e vir. Era só com as russas, com as soias ou soi, para não sei dizer bem o nome. Aquilo não é só, pronto, aquilo é meio estranho, era ver que só iam essas, era só as russas. E agora os americanos. As alemãs. Sim, pronto. a verdadeira tecnologia, mas isso é, yeah. E agora qual foi a reviravolta? Foi esse lançamento que os Estados Unidos fizeram em solo americano, já não acontecia há quase. Sim, exatamente, a cena era essa. Estás a ver? E a cena é essa. Aquilo começa a haver lá choques entre os russos e os americanos. Estás a ver? E vai acabar essa cena agora. Já há uma data prevista, é isso. Para a ISS acabar. O que é uma pena. O que é uma pena, meu. Quando eles porque lá está, tipo, é das poucas coisas que é para lembro-me-se a miúdo, tipo, pronto, lá sabe, 13, 14 anos, quando descobri a cena em direto da ISS, que via o nascer e o pôr do sol. Eu passava horas a ver aquela merda, que eu curtia bem, o sol a aparecer e esquece, por acaso. E lá está, tipo, aquela merda. E é uma cena brutal, tipo, qualquer gajo tem um telemóvel, puto metes e consegues ver a Terra. Tipo, opa, lá está. Era o meu sonho. O meu sonho era esse. Nunca vou concretizar. Era ver o planeta assim. Tinhas de tirar o bilhete do Peiras para o futuro. Era ver o. Não, estás a ver? Olha, mas aí só vias o buraco. Não, mas era ver o futuro. Era só ver o planeta Terra de cima. Esquece. Assim, ver o planeta tipo e uma bola ou o que é que fosse. Pronto. Estás a ver? Era o sonho da minha vida, isso é que era. Já nem liguei na lua, nem precisava de longe. Então agora vou tirar, que eu pôr tu não sabes disto. Tu, penso eu. Agora vou-te roubar o papel. Até tu acreditas que a Terra é redonda? Opa, tipo, uma esfera perfeita. Se calhar o Peiras nem apanhou. Nem é. Até apanhei. Foda-se, tu pensas que eu não sei isso, mas eu, por acaso, imagina, eu lá está, vocês sabem que eu estou na comunidade do Jiu-Jitsu, como vocês sabem, e então há um gajo que é dos maiores ícones, mais ou menos isto também não vale a pena estar a dizer isto, não cai-me logo em cima, que é o Eddie Bravo. O gajo é um mau do caralho no Jiu-Jitsu, só que ele é o master em teorias da conspiração. Para ele, foi os Estados Unidos que foderam a Torre 7, está sempre a falar da Torre 7. Pronto, e ele acredita que a Terra é plana, mas ele está sempre, look into it, que é, mas vê, não, mas olha, eu vi aqueles vídeos do YouTube, não sei o quê, mas vai lá ver, Também já vi esse vídeo. Mas ele é teorias da conspiração do caralho, e pronto, por isso é que eu estou dentro, eu já vi um documentário da Netflix sobre os gajos que ele tem várias, se ele tem várias teorias da conspiração, alguma está certa, sem várias, caralho, é daquelas merdas. Mas sim, eu acredito que a Terra é redonda, não consigo acreditar que ela é redonda. Porque lá está, olha, mal ou bem, foda-se, opa, só se o caralho das câmaras também estão a uma filmagem. É tudo muito bem, sabes o que é que ele diz? Ele diz que tipo, que as imagens porque acho que tem que ter uma teoria para provar isso. Claro, sabes que esses gajos são sempre baseados em factos científicos, que é aqueles factos de gajos que efetivamente sabem. Ele diz tipo que acho que é o Hubble, não é? Que tira as fotografias, acho que é de 30 em 30 segundos ou de minuto a minuto. E que aquilo é Photoshop. Espera, mas o Hubble não tira fotos da Terra, é ao espaço sideral. Sim. Não, mas há uma merda qualquer que está sempre a tirar fotografias já à Terra. São satélites. Deve ser. É isso. O Hubble é um telescópio. Então é o que tira as fotos. Mas já lá meteram melhor agora. Então substituíram. Foi o que agora encontra os planetas parecidos com a Terra. O Nibiru. Não foi esse que encontrou também. Não, esse encontrou tipo a sombra. Isso nunca se. Sim, encontrou, desconfia-se. Por causa das. Tipo, é das órbitas. É das órbitas, que aquilo tem lá uma força qualquer, que aquilo não sabem bem lá onde é que vem, já viram lá uma sombra qualquer e não sabem bem. Mas a cena deste do que ele está agora, é que ele consegue ver tipo. Não, ele agora está a ver sistemas solares parecidos connosco. Exatamente. Ele está a estudar os planetas que estão na zona habitável, como a Terra. A zona habitável
da estrela em questão do sistema. Isso é uma cena também do caraças, meu. E aquilo os gajos, já viste como trabalho, esquece. É por trás, eles metem lá uma câmara, eles queimam lá metem tipo uma câmara, eles põem-se por trás do sistema solar e veem o quanto o planeta tem pelas órbitas. Quando passar em frente ao Sol, estás a ver o tempo, eles conseguem ver boa das cenas. Eu tenho alguma dificuldade em compreender o conceito de infinito, porque dizem que o espaço é infinito. Mas eu tenho bem dificuldade em compreender. Para vocês o infinito é algo que nunca acaba ou é algo que não se consegue medir? É mais isso que não se consegue medir. Porque tipo, eu acho, não acho nada, tipo, é questão de sentido. Para mim, tipo, o sistema solar, o universo está a expandir-se. Logo, se está a expandir é uma coisa, logo está a aumentar de tamanho. Mas se está a aumentar tem um perímetro, para aumentar tem que ter um perímetro. Ok, por eu também tive. Mas às vezes ouve-se falar disso em pessoas que compreendem. Nós sabemos do universo, não sabe nada. Ninguém sabe nada sobre o universo, meu. Olha, agora com a cena do gajo, lá das ondas gravíticas, é que se vai saber. O gajo que eu te mostrei, o Vitor, ele explica essa cena, estás a ver? Ele fala exatamente disso, porque eu já estava a falar agora. Expliquem Não, podes ver o gajo que sabe. Digam só, vi aqui, são ondas o nome de quem. Não, pronto, eu já recomendamos, tipo a conversa da aula. Eu também esqueci, não estava a lembrar dele. E eu também, às vezes, o gajo fala. Mas isso é bom, é cru. Não, Street talk. Opa, pronto, para o pessoal, tipo, aconselho vivamente, conversas da alma, e é um astrofísico, salvo erro, Vitor Lopes, já não tenho a certeza, sei que era Vitor, já não tem vários vídeos. Não, mas tipo, a falar disto. Os tipo, nossos três internautas vão lá chegar. Agora faço uma questão. Está confiante. Não, que eu vou meter no Instagram, nos stories e o caralho. Não, vou meter nos stories para dizer, pessoal, vejam o meu primeiro podcast, sigam lá. Mas olha, agora vou fazer uma pergunta que já fiz ao Tiago. Agora vou virar o papel, que é, imagina, isto é tudo cenários hipotéticos, que é para vos fazer puxar pela cabeça. Que é para não dizer... Pronto, não, imagina que... Esta pergunta é um bocado difícil porque estamos a falar em territórios, eras diferentes e o caralho. Mas imagina que tu podias pegar para ti, no maior boss, líder, capitão, o que queiras chamar, em cada país, em cada nação ou em cada aglomerado. E pô-los todos num tabuleiro de damas. Por exemplo, estamos a falar, se calhar, Hitler, Napoleão, Dom Afonso Henriques, estás a perceber? Metê-los todos num tabuleiro, César, o Júlio César, estás a perceber? Qual é que achas que ia ser a dinâmica? Quem é que achas tipo, que ia dar no focinho a quem? Estás a perceber? É complexo, isso demora quase um dia, então anda a personagem. Nem havia tipo ligação, mas nós também estava para interagir. Por isso é que é difícil, mas imagina, vocês têm uma personagem... Qual é que ia ser o mais mau? Por exemplo, se era Napoleão, digo-te já, assim de repente... Olha, o Tiago disse exatamente o mesmo. Para ele, tipo, quem é o boss... O gajo era mesmo foda, meu. O gajo era mesmo... Era lixado, não era... Napoleão, conta-me umas histórias de Napoleão, que eu não conheço muita merda. Só o Máximo Porreiro. Não, opa, nunca soube. Opa, eu a história, tipo, sei. Como é óbvio, sei, tipo, mas tipo de modo grosso. Porque a cena que mais sei tem a ver com Portugal, que é a cena do rei, tipo, teve de fugir. Tipo. Mas isso supostamente deu-lhe a volta, mas não deu, ele fugiu. Mas foi aquela cena, foi o único rei que não foi apanhado pelo gajo e tal. Fugiu. Eu achei que esportisse português. Já era PS, o gajo era do PS. Isso é a história que eu. A história, no sentido, pá, eu conheço a história de Napoleão derivado a isso. Depois já não vai ver o resto, não é? Mas não, não, ele era muito fodido. É consensual, é consensual. Para mim, tipo um ditador propagar a democracia, não esquece disto. Isto é mesmo o contrário, até nem ele queria, se calhar. O homem nem queria. Mas a segunda vez ele nem queria, foram lá buscar para ir para o trono. A segunda vez ele nem queria. Assim, de repente, o Hitler... Foi o povo que o obrigou. Não, tu a casas por diferente, porque o Hitler era mau no sentido... Mas eram conas. Mas andava a fazer os outros. Ele não, ele era mesmo... Era lixado. Mas olha, eu disse exatamente o mesmo. Tipo, para mim o mais fodido era... Mas olha, uma cena sobre o Hitler. No outro dia tive... Mas que não é, porque agora estou a pensar melhor. Olha, há um... Se é assim da humanidade toda... O Genghis Khan. Não, esse também era foda, mas não. Mas os piores mesmo maus era o Calígula, um gajo de Roma, meu. Esse gajo era mesmo macabro, meu. Não era tipo...
Mas não era as tipo, pessoas no geral. Exatamente. Era tipo, pronto, pessoas. E não é isso, era muitos jogos políticos e o cara. Mas era muito macabro os gajos lá em Roma. Mas tipo, era a cena tipo de sanguinária, Era, estás a ver? era isso, Mas não não imagina, era a questão mas do isso- Napoleão. do Napoleão Mas era. a minha questão Sim, está era mais aí em inteligência. termos de dominância e ver quem é que ganhava o jogo de então, tabuleiro, mas estás a perceber? Napoleão, mano. Para mim, lá está. O que eu sei. Não, sim, de também. repente sim. Agora a questão tipo sanguinário, os gajos tomam atenção, porque os gajos eram mesmo fodidos. E não há um isso- gajo que foi baseado à personagem do coisa. Drácula. Não, isso é romeno. Sim, mas havia um gajo tipo não, que ficou conhecido por ser uma pessoa mesmo da macabra que empalava as pessoas, que até era chamado o empalador. Yeah. Isso Antigamente. para mim era os donos. Isso, para mim, esses gajos mais tipo carne. Carnificina mesmo. Yeah, assim. estás a ver? Tipo, que era mesmo. E nos dias dois, tipo. E andavam todos à porrada. E o Tem eles cara- por dentro. Yeah, entre mas eles, isso. tipo. Sim, mas. E, e, Ah, no- pá, eu não sei. e nos dias Não, dois. porque era um estratega também. A cena é essa, mas pronto. Mas diz. E nos dias dois, e temos de. Agora falando um bocado na parte macabra, para vocês quem é que acham que são os gajos mais macabros? Os gajos tipo os terroristas da Jihad e o caralho, ou aqueles gajos lá nos cartéis e assim? É difícil dizer que depois não há assim Nos carteiros, para mim esses daí são os meninos. Agora se de lá disseres lá os gajos da trima-direita, como o sueco que foi lá matar os gajos a sair da igreja e o caralho, tipo, isso eu compreendo. Foda-se. Agora esses carteiros, oh puto, isso é por dinheiro, tipo, isso estou-me a cagar. ou seja, para ti- Eu sou sincero, eu isso nem é, sei. ou seja, ela por ela. ou seja, para Está ti- tudo ao mesmo. A ideologia é mais perigosa do que qualquer outra. Completamente. Ideologia. Que é os fanatismos. É o fanatismo Porque uma complicado. coisa é o dinheiro, tipo, Claro. o Quando há, dinheiro pronto. não tem dono, estás a ver? Agora, tu mudas a cabeça de um gajo, não é num dia, nem numa semana. Sim, é caralho. diferente. A ideologia é Então, muito pior. é por isso que eu não acredito, lá está, tal como eu não acredito no 25 de Abril, porque não acredito numa revolução sem mortes, opá, diga o que disserem, Olha, por isso que está eu não acredito lá está. A Alemanha perdeu a guerra, deixaram de ser nazis. Então quer dizer, odiavam os judeus, apesar de eu supostamente concordar com o que tu me falaste. Supostamente é um partido. Na, não é? na cena da experiência de Milgram. Concordo. Agora, foda-se, não me fodam. Tu pensaste aquela de merda. Vá, já não Sim. digo 10 anos, mas está tipo, pelo impregnado. menos 5 anos. Até agora matam o Hitler, não sei o quê, alemão, não sei o quê, e eu abandono os meus valores todos. Não, mas- Epá, eu, pelo menos, conhecendo, mas sabes porquê que nunca isso fazia acontece? isso, mano. Sabes o que é que isso acontece? É a cena das minorias. Porque vai sempre uma pessoa ou outra dizer mas eu era alemão e fui obrigado a fazer aquilo pelo Hitler. Sim, Percebes? Vão renunciar completamente às ideologias que tiveram para não serem, lá está, discriminadas hoje em dia. É isto que acontece. Mas achas que as pessoas mudam mesmo as ideologias ou Eu estão, não ou estão mudo, mascaradas eu não que acredito. realmente acreditam naquilo, mas dobram? Opa, Até é pode como haver tudo. um ou outro. A cena é que- essa. A cena é essa. Pronto, Até aqui- pode haver um ou outro que Claro, lá está. há um ou outro que até que consegue. fizesse Exatamente. por uma ignorância. Agora acredito muitos que tenham feito por prazer e por acreditar. Exatamente. Só que agora não vão dizer aquela. Não vão dizer Só que aquilo. agora não admitem, Agora claro. não vão dizer aquilo, não é? Eu acho que a questão é essa, tipo. Porque sabem que vão ser reprimidos pelo resto do mundo. Tipo, qual é quem é os piores. Pá, e não hoje quem é que é as pessoas que têm pior fama no mundo? São os nazis, mas as nazias. Mas é porque tipo, foi a última cena assim. Pronto, mas lá está, mas é que a questão é essa, por ser precisamente a última é que está mais na memória das pessoas e sendo nazi. Agora, como se calhar daqui a 100 anos já ser terrorista, está a ver? Eu acho que já hoje em Ah, dia, mas se eu- tu estiveres ao pé de um nazi e ao pé de um gajo da Jihad, acho que mais depressa apontas o dedo ao gajo da Jihad. Digo eu. Hoje em dia sim, porque foi com esse que tu lidaste. Yeah. Mas É o nosso se mundo. perguntares tipo ao É um teu avô, muçulmano. ao teu bisavô, o que é que pensava e dizer do Hitler. Exatamente, tem a ver com os tempos. Claro, não é? Ah pá, lá está, é com a tua realidade. Yeah. Mas olha também para te contextualizar do que ele falou há bocado. E depois é tal merda, imagina. O Hitler, tipo, estavas a falar, não sei quem perguntou ao avô. É tal merda, tipo. Não é que seja melhor, mas tipo. O Hitler, tipo, era na guerra, tipo, que
claro que também matavam civis e o caralho. Agora um terrorista não, claro, terá a ver nesse aspecto. Que não mata um gajo com culpa, meu. É um civil tipo que não faz ideia, que vai para o trabalho, um coitado, ou um escravo desta sociedade, que somos nós, todos nós somos escravos, ninguém se engane. Um escravo que se levanta às 7 ou às 8 e está no caralho do metro e nem eu a puta da explosão. Ou é balroado. Um gajo vai de férias e é balroado por um gajo. Ou vai à missa porque lá está, anda durante 5 dias a ser escravo da sociedade e acredita naquilo. Ao domingo gosta de ir. Até pode ser polémico. E depois a sair leva um tiro. Foda-se. Ou é por um gajo saber ou deixar de saber. Mas lá está, mas isso para mim, eu nunca me posso esquecer, por assim dizer, os principais culpados disso continuam a ser os americanos, meu, porque eles é que cativaram os gajos do Islão, porque nós sempre convivemos, sempre houve guerras, mas houve quase um estado de paz, até começar a haver a cena lá está, da Guerra Fria, meu. Até a América começou a meter o bedelho onde não devia, no Médio Oriente. Mas isso foi o que eu falei no primeiro episódio. E nós portugueses não podemos falar, porque nós fizemos o mesmo no século XVI. Mas pronto. Mas nós nunca chegámos ao ponto que eles fizeram, tipo. A cena é que nós, lá está, foi só o mercado. Nós tentámos aproveitar-nos financeiramente. Nós chegámos lá e barbatámos o mercado. Pronto, e eles fodemos-los também. Certo, financeiramente, mas financeiramente. Mas agora nós pusemos em guerra com os outros países. Mas nós sabemos que os fodemos financeiramente. Sim. Mas lá está, nós também não temos documentos, também não sabemos quais é que foram as guerras entre as tribos índias que houve, porque houve, também nos digamos, estás a ver? Mas lá está, mas acho que nunca não semeou esta... Porque também essas tribos não tinham a força que estes caralhos têm, estás a perceber? Só que o mal da América foi esse, dividiu-os e depois armou-os. O problema foi esse. E eles tirou as cabeças, deixou-os de pensar, porque... Sim, e depois tirou-os vila. Por isso é que surgiu a geral. E era o Vilas de ideologia. Mas eu acho que a questão foi essa. Tipo, é por isso que os gajos fazem isto e fazem aquilo, é mau. Claro que é mau, como é óbvio que as pessoas morrem. Mas achas que foi uma reação, reagiram aos acontecimentos? A questão é essa, meu. Porque o contexto histórico foi este. E a gente não pode fugir a isto. É isto que aconteceu, não foi mais nada. Tu põe-te na posição deles. Porque isto é que é a tal da liberdade. É a gente pensar como se fosse o outro. Ora, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Porque a cena é... Porque o mal foi os americanos, lá está, eles têm, porque é o facilitativo, têm aquele modelo e aplicam o modelo onde passa, estás a ver? Assim. Porque tu olhas para a América e tu vês, foda-se, aquela merda é enorme, eles dividiram aquilo em 50, passam 52, mas é o Alasca e o caralho, eles dividem aquilo em 50, tipo, tu chegas à Europa, num terço do território, quantos países tens? Muito mais. Que era o que devia ter acontecido no Médio Oriente e na África. Tipo, tu havias de ter, 4 vezes mais países do que o que tens. Essa era essa. Estás a perceber? Que era para não haver estas rivalidades. Porque o mal é... Porque eles estão no mesmo país, mas não se suportam. Eles têm que se governar um ao outro quando têm ideias completamente diferentes. Tu imaginas, tu andas a pagar um imposto, por assim dizer, para depois o teu governo dar o dinheiro por algum motivo a uns gajos que tu nem sequer gostas, abominas. Porque religiões, e as coisas são como são. São o que são. Porque lá a questão é essa. Eu acredito. São os valores deles. Eles juntaram várias religiões nos países. Nem é a questão só das religiões, é as tribos. Mas a maior parte das coisas é tipo questão religiosa. Sim, é religiosa, mas é mesmo entre muçulmanos. Sim, mas mesmo entre muçulmanos há várias discórdias. A cena é essa. E eles juntaram tudo nos países. E tu vês ali na faixa de Gaza, são curdos, são os... Ai caralho, como é que se chama? Foda-se lá de Israel, os outros, mano. Os dobres deles eu disse. Eu só conheço as curdas, que é umas mulheres que lutam contra o Estado Islâmico e eles acreditam que se uma mulher dessas os matarem já não vão ter direito às 72 vezes. Os gajos com Israel, caralho. Os país? Sim, como é que se chama? Israel, aquilo que está sempre a mudar o nome. Foda-se. Está sempre a mudar o nome. O que caralho? Não, porque aquilo, imagina, Israel não existia. Foi um país também decretado agora quase pelo Trump. Estás a ver? Agora por causa lá do... Está-me a faltar de Jerusalém. Estás a ver? Que o problema deles também é muito por aí. Pois como é que chamam esses gajos? Estava a faltar um nome, mano. Foda-se. O líder era o Yasser Arafat. Massalahada. Que era o Al-Assad. Como é que ele se chamava? Yasser Arafat. Era o líder deles. Como é que se chama? Porque chegaram a meter a bandeira deles na ONU. Foi os gajos da Síria.
Dá um telemóvel para eu ver na net. Pronto, isto agora já vamos entrar aqui, porque normalmente os podcasts têm acesso à internet, que é para resolver esses conflitos. Já temos aqui uma faca, dos gajos, mas não tenho internet. Mas pronto, vá, whatever. Desculpa, não. por ter dito whatever. Não, mas pronto, o que eu queria dizer era essa, tipo, é que eles não olharam às pessoas, eles olharam aos meios. Anda a ver? Eles dão-lhe um jeito de explorar aqui isto, ou mesmo como a cena da água, não sei se vocês já alguma vez viram, tipo, a crise da água. Imagina os gajos lá no Médio Oriente, tipo, já havia estudos, opa, pronto, eu agora estou aqui a falar e se calhar vou-me cascar porque eu não estou a falar tipo concretamente. Tipo, havia estudos dos poços de água lá no Médio Oriente e que não eram viáveis para aí 3 poços. Só que e havia depois um estudo, caralho, em como havia um poço de água viável noutro sítio. Só que também havia petróleo. Então o que é que a América está a fazer? Nessa altura, quando eu vi o documentário há mais de 5 anos à vontade, já lá tinham enterrado 10 bilhões de dólares à procura de água. À procura de água. Onde não existe. Onde eles sabem que não existe. Só para os calarem nós estamos a explorar, mas estamos aqui a enterrar dinheiro à procura de água. Para vocês. Tipo, para estarem numa puta de uma fila o dia todo para trazerem um jarro de água. Porque aquela merda de água para as pessoas. Jogadas americanas. Esquece, estás a ver? Aquelas merdas mesmo fodidas. E basicamente a questão é essa. Tipo, eles preferem gastar ali dinheiro a tirar areia para os olhos do que resolver os problemas. Mas estás a perceber? Para chegar a que ponto? Tu, quando tens uma doença, por assim dizer, quando vais ao médico, não tem que saber a origem do problema. Sim. E a origem do problema foi esta. Isto é que tem que resolver. Que é a América deixar de pôr a mão onde não deve. E quando isso acontecer, se calhar vamos ter um mundo melhor. E basicamente é isto. E Sou agora, sincero, a minha opinião é esta. E eu pergunto-te, achas que a mudança vai vir dos líderes, de termos melhores líderes, ou do povo ficar mais instruído, ser cada vez mais instruído e cada vez mais crítico? Eu acho que lá está, eu acho que isso... eu acho que nós estávamos a caminhar nesse sentido. Até ao século XXI. A partir do século XXI... Eu acho que a questão é, ou eles melhoram, os líderes políticos, ou eles melhoram, ou vão ter não é rebeldia das pessoas, mas as pessoas vão chegar ao ponto que se vão rebelar contra os Estados. Eu por acaso acredito nisso, olha, e já disse muitas vezes, é o mais normal que acontecer é já isto. te disse, tipo, o ponto que isto está a levar é as pessoas a revoltarem-se contra o que está imposto. Porque eles não melhoram, por assim dizer, não tentam construir uma cena minimamente. As monarquias duraram 700 anos. A República estão a durar... As repúblicas não vai durar os mesmos 700 anos. Isso eu meto-me no fogo, mano. Começou no século XIX, XX, repúblicas... Não, foi com Napoleão lá, mais ou menos, estás a ver? Mas vocês acreditam que a democracia bem feita funciona, ou acreditam que a democracia é um modelo desatualizado e precisamos... Para mim já está desatualizado completamente. Está desatualizado nos moldes que nós conhecemos hoje em dia, porque se calhar bem praticada nós até gostamos. Okay. Tem que ser bem praticada. Ou seja, é um modelo que pode funcionar, mas... Já há alguns modelos, mano, já há alguns modelos. A questão é que lá nós está, por exemplo, agora há um projeto piloto, já não sei em que país é que é, não sei se vocês também conhecem, de uma cena que é um subsídio, tipo, que o Estado dá-te tipo X dinheiro. É o National Income, que é basicamente todos recebem aquele X. Exatamente, e depois... tu és obrigado a trabalhar. A minha realidade de utopia. Isso é o que eu defendo. Mas por acaso na América há pessoas que acreditam nisso, mas há muitas críticas. Eu por acaso nunca pensei assim muito sobre isso. Porque por um lado é assim, tens duas visões. A primeira é as pessoas vai ficar em casa sem fazer nada. Mas por outro lado, ou então vais poder fazer o que tu gostas. Exatamente. E tu fazer o que tu gostas. Enquanto humanidade vamos ter que tomar a decisão. Ou ter ou ser. Não podemos ter dinheiro e ser o que... não dá. Depende, pode dar. Há pessoas que devem conseguir. Se um consegue, toda a gente é capaz. A questão não lá está. Tipo, mas nós temos que nos preocupar em ser primeiro. Lá está, ter sim, esse claro, tempo. Claro. Só a partir daí é que nós conseguimos criar alguma coisa de útil. Só a partir do ser. Crias a tua identidade primeiro e depois produzires aquilo o teu impacto no mundo. Claro, aquilo que tu realmente queres. Olha, eu quero fazer isto sem qualquer tipo de algo em sem troca. obrigação, exatamente. E achas que esse mas nem é isso, tipo, a cena é, e era o que eu estava a dizer, tipo,
tu se recebesses dinheiro, porque não era para estar em casa, porque tipo, ninguém quer estar em casa fechado, mané. Tu ias receber aquele X, era o mínimo para sobreviver. E tu, no teu tempo livre, ias fazer o que realmente gostavas. E tu fazendo o que realmente gostavas, ias desenvolver essa capacidade, essa atividade que estavas a desenvolver muito mais depressa. Qualquer uma delas. Muito mais depressa. Ou seja, havia mais espaço para a meritocracia. Claro que ia haver agora que tu falaste da palavra correta, meritocracia. Porque claro que ia continuar a haver mendigos, ia continuar a haver isso tudo, mas isso até era uma responsabilidade para eles. Eles têm lá aquele X. Se não se orientam, o problema é deles. Percebes? Até eles davam responsabilidade. Mas achas que, lá está, isso se funcionasse, a longo prazo ia ser sustentável, mas achas que o período de transição ia ser sustentável? Por isso é que eu digo, para mim é uma utopia, que isso não vai acontecer. Como está. Porque o mal é esse, o mal é que as pessoas depois, porque as pessoas estão condicionadas, lá está, são escravas, e depois pouco a pouco se calhar iam sendo descondicionadas, iam sendo cada vez mais livres e podiam depois produzir. Só que o problema é que isso ia ser um processo bastante longo. Porque nós também vivemos numa sociedade altamente consumista. Porque se nós não fôssemos assim, se nós não nos tivéssemos habitado assim, se vivêssemos de maneira mais regata, que lá está como no século XIX e XX, percebes? E já tínhamos qualidade de vida, porque já havia qualidade de vida. Não havia a tecnologia que havia hoje em dia, mas tinha uma vida muito mais regada, não eram tão consumistas como são hoje em dia, e se calhar esse salto não ia custar tanto, percebes? Porque hoje em dia, lá está, o excesso de consumismo, tem que girar dinheiro, porque o problema não é tu comprar, não é tu teres as coisas, porque o mal é tu ter, o dinheiro tem que circular, o dinheiro tem que girar, percebes? O autoconsumismo dá nisto, algum dia vai arrebentar, não é? Porque, para mim não é um modelo viável, porque tu tens de consumir para isto poder andar. Está mal. Parando a roda, fodeu tudo. O que é que está a acontecer nestas crises? E cada vez que há crise é isso. O autoconsumo não pode ser o modelo económico que nós podemos funcionar. Ou que nós devemos funcionar. Não deve ser esse. Oh puto, não é isso. Mas isso Porquê que antigamente os velhos que compravam um Mercedes? Era um carro para a vida. Hoje em dia não há nada para a vida. Hoje pensa em comprar um carro para a vida, mano? Quem? Ninguém. Mas está mal. Mas esse pensamento é errado. É essa merda que está. Porque nós estamos a explorar em demasiado o planeta. E por isso é que estamos a foder todos. Mas isso lá está. Se a gente quiser ir mais a fundo, porquê que já não pensas em ir comprar um carro que dure para toda a vida? Porque sabes que os carros já não aguentam. Porque já são feitos para não aguentarem. Percebes o modelo consumismo que está por trás disso? Não podes dizer isso. Então não é, meu. Não podes. Porque o motor de um Mercedes 190 não é melhor nunca na vida que o motor do Mercedes de hoje. Agora a questão é, tu sentes-te pressionado em mudar. Porque depois tu vais a X km, vais à revisão e o mecânico já te diz: olha, não sei o quê, já está ali a dar já está a cantar diferente, não sei o quê, olha, vá mais despachar-se disso enquanto ele perca valor. Ou seja, mas é isso que eu te quero dizer, a sociedade está toda moldada para o autoconsumismo. Para o consumismo. Enquanto tu antes ias ao mecânico e ele não, olha, mas isto é simples, isto toca-se, faça, não sei o quê. As cenas de dentro, são uns arames. Exatamente. Mas, eu também não gosto de arame, não é questão dos arames, ele preocupava-se em resolver o problema. Hoje não. Hoje ele desenrasca-te, tu desfaz dessa merda. Estás a perceber? O foco é diferente. Estás a perceber? Estou. Estás a perceber onde eu quero chegar? Na sociedade, nós nem nos apercebemos. Isso é que é errado. Porque é tal merda, tipo, tu hoje avaria-te a televisão, fica-te mais barato. Vê o horrível que isto chega. Fica-te mais barato comprar uma nova do que mandar. Tu vais comprar uma nova, chegas lá e compras. Tu mandas compor, o gajo não consegue fazer as coisas instantâneas. É um homem, demora o tempo a arranjar. Mas lá está, tipo, é ridículo. Como é que fica-te mais barato comprar um equipamento novo do que mandas arranjar, mano? Estás a ver? Isso mostra a tristeza que é a nossa realidade. É para isso que eu vos aqui tenho. Que é para dar esses parceiros. O nosso tempo também está acabando. É pena que a conversa estava a fluir fixe, mas olha. É assim, mas é triste, olha, estamos cá nós para apontar o dedo e levar-vos a pensar e a refletir, que é o que importa, mano. É um gajo questionar-se, é o que importa. Porque é tal merda, morremos todos, ninguém leva o carro para a cova, ninguém leva o dinheiro, só te levas a ti aos teus pensamentos, mano. Pensa em ti, reflete. É o que eu te posso aconselhar.
E com esta fechamos. Agradeço imenso ao meu primo Tiago, está aí o shout-out final. E agradeço ao meu primo Sanu. Ai não, pensava que já ia fechar, mas ainda falta um minuto. Ainda temos um minuto. Pois, porque isto ainda está na versão beta, então ainda temos aqui um setup todo marado, mas depende, não é? Os nossos 3 espectadores só estarem para 7, ainda sou gajo para comprar um microfone novo. Quando bater nos 10, aí já passa para vídeo, por isso metam like, não sei se dá, se não. Não posso ter de fazer como aos primos, então não somos os primos. Pois é. Metam dislike. Caga nessa merda, basicamente o meu caga nessa merda. Olha, nós é que somos os verdadeiros primos. Olha, mas temos que fazer um podcast com os primos. Não, os primos depois têm que reagir. Olha, mas podia ser um bom segmento. Os primos. Não é os nossos, é os teus 3 seguidores que vão lá meter no YouTube dos primos para eles fazerem um react. Exatamente. Fixe. Vá, metam dislike, pessoal, portem-se bem. Vá, pessoal, agradeço imenso, fiquem bem. Vá, tchauzão. Tchau, tchau.